todos, aqui é Hamilton Lira do canal Migratalks, hoje falando sobre um tema bastante importante que trata de como identificar as principais despesas e como alavancar os recursos para esse seu processo de imigração. Vamos lá. É um método, na verdade, bem simples que a gente desenvolveu e foi apurando aos poucos e orientando as pessoas e escutando informações e ficou uma pauta interessante para que todos consigam perceber que é possível sim você imigrar para o solo estrangeiro. São várias etapas a serem cumpridas, mas são 3 etapas financeiras distintas que você precisa entendê-las. Quais sejam? Primeiro, os custos de alavancagem, que é os custos de visto, que você vai ter taxas consulares, por aí vai. As traduções juramentadas, as apostilas de AIA, que é aquela história do cartório. Os cartórios brasileiros servem como um cartório internacional para a documentação brasileira ser validada em todo o planeta. E se ainda não tiver, óbvio, o passaporte para você e para toda a sua família. Já comece a pensar nisso. O segundo grupo de despesas trata das despesas para embarque, e são as principais despesas aqui agora, porque é onde você vai entender aonde vai pisar. Vamos lá. Quais são? Os demais documentos de cartório, que você vai ter que extrair para depois juramentar aqui, traduzir e juramentar aqui na própria Espanha, ok? Atualização de documentos. A gente recomenda, que foi uma falha nossa, assim, você tem que ter atualizado sua carteira de identidade, de motorista, passaporte, evidente, todos os documentos que dizem respeito à sua vida pessoal no Brasil, tenha todos estes atualizados. Alguns documentos federais, inclusive, você pode baixar um aplicativo do governo que você pode ter a cópia do seu documento ali no seu aplicativo. Isso é bastante importante, tá? Vamos lá. Fique em dia com toda a sua situação fiscal e legal. Legal. Em algum momento, conforme o decorrer da sua cidadania aqui, do seu processo de cidadania futuro, você vai ser requerido a apresentar o seu certificado de antecedentes penais. Tá? Muita gente tem que voltar por conta disso, mas hoje você pode fazê-lo remotamente, e muita gente que tem alguma pendência no Brasil acaba não conseguindo a sua cidadania por conta disso. Graças a Deus consegui a minha, está na fase final, e vamos lá, depois eu conto para vocês essa etapa. Outro ponto importante que muita gente esquece, né? Você tem que observar a incidência de multas para cancelamento ou suspensão de alguns serviços que você tenha no Brasil hoje. Tá? Então, na prévia do seu embarque aí, faltando 60, 90, 30 dias em alguns, você vai cancelando os processos ou suspendendo o que não conseguir cancelar. São contratos de planos de saúde, de internet na sua casa, das despesas bancárias. Você não precisa ter 3, 4 bancos no Brasil no seu processo de imigração. Basta um com solvência importante, banco que você sabe que não vai quebrar. Despesas gerais que você ainda tem hoje, que é condomínio, IPTU, enfim, essas despesas que permanecem ou não. Você tem que cancelar o clube, tem que cancelar o colégio, você tem que cancelar as prestações vigentes. Ah, tem a minha geladeira, faltam 2 prestações, enfim. Pense nisso, porque isso, às vezes, pode colocar você em situação delicada no Brasil. Porque você pode esquecer de um processo desse e, às vezes, não ter como pagar. Não ter saldo ou total esquecimento mesmo. Outra parte importante. Quando você tiver o seu orçamento em solo espanhol, que isso é um capítulo à parte, eu já falei, nós vamos entrar neles nos próximos episódios, enumerando todas as despesas. Resumindo, aluguel, escola, transporte, farmácia, seguro, enfim, alimentação. Você tem que começar a prever a venda de alguns ativos seus, que a gente já vai comentar, porque você vai ter que ter uma provisão lá de 9 a 12 meses. Eu vou repetir essa minha previsão mais abaixo, porque é importante que você tenha essa solvência em conta de 9 a 12 meses para poder se garantir aqui. Em alguns casos, porque vai ter mesmo que comprovar em alguns tipos de visto. E outros, porque é necessário. Você não sabe se vai ter emprego amanhã, salvo se já venha com um contrato, você não sabe se tem emprego amanhã. Vamos lá. Tem algumas coisas na sua casa que são inúteis mesmo, hoje. Já são hoje, imagina quando você estiver fora. Então essas coisas são as coisas que vão ajudar você a alavancar essa parte do recurso, e a gente vai falar um pouquinho deles mais adiante. Outro ponto importante, importantíssimo, gente, é fazer um bom check-up de saúde.
especialmente dentista. Faça o tratamento dentário que tem que fazer aí, porque aqui é muito, muito caro. Apesar do seguro aqui acompanhar um tratamento bucal, mas a odontologia brasileira, gente, está anos-luz à frente de muitos países da Europa e dos Estados Unidos, e dos próprios Estados Unidos. Acompanhe isso, porque isso é muito importante. Faz um exame completo de sangue, sua esposa que vá na ginecologista, seu filho que vá no pediatra, enfim, resolva essa questão médica antes de chegar aqui. Outra coisa importante, as receitas médicas originais, guarda com você e já pense em ir comprando os medicamentos prévios até que você tenha o plano de saúde, o plano estadual aqui já pronto para você. Outro ponto muito importante é que você já tenha, sim, a sua estimativa e acompanhamento do valor das passagens aéreas, que depois você pode consegui-las via milhagem, a gente vai explicar um pouquinho mais tarde. Mas é fundamental que você já entenda aonde vai pisar, que custo é esse, onde vai me assustar ou não. Passagens aéreas são sempre aquela história do coelho na cartola, a gente não sabe o que vai sair dali. Outra coisa, pensa num eventual pagamento de uma consulta, de uma consultoria, de alguma empresa especializada ou algum escritório de estrangeiria espanhol para esse checklist final. Porque é o que eu já comentei várias vezes, o que eu falo hoje, amanhã pode ter cambiado essa lei, pode ter mudado essa lei, e aí você tem que estar sempre em dia com a documentação, sob pena de chegar lá, desembarquei aqui na Espanha, o Hamilton não falou isso, esqueceu de falar isso. Por quê? Porque a lei veio 10 dias antes. Então, assim, você tem que estar pronto para algumas emergências e nada melhor do que escritórios especializados que tenham essa capacidade de indicação das coisas corretas. Nós mesmos temos os nossos escritórios, nós mesmos temos 2 ou 3 escritórios que nos atendem aqui nas indicações dos nossos clientes e a gente sempre recomenda porque você não vai errar em momento nenhum. Vamos lá. Outra coisa, antes de chegar na Espanha, alguns documentos vão ser necessários, que você vai ter que tirar do Brasil, tipo o histórico escolar, porque eu vou querer validar meu diploma, a cópia da minha carteira de motorista, porque eu vou ter que entregar a minha, porque eu vou ter que caminhar pela Cândia, Cândia de permisso de conduzir, é a carteira de habilitação aqui, você tem que trocar pela brasileira, você não pode ficar com as duas. Então você entrega a sua e recebe a espanhola. É interessante o processo, além de fazer todos os testes psicotécnicos, volante, aquela história toda. Eu fiz a minha recentemente, a única dificuldade foi realmente de conseguir o agendamento. Consegui via um dos nossos escritórios, tá? Vamos lá. Para a obtenção do NIE definitivo, é um outro processo. Quer dizer, quando chegar aqui, tem outros processos que você talvez tenha que contratar, sim, esses escritórios. Que é para ter o NIE definitivo é uma coisa, para trocar a carteira de motorista é uma coisa, para legalização do seu acompanhante, que é a pareja de erro, que eles chamam, para trazer a sua mãe, um ascendente direto ou indireto, um filho que queira vir. Então isso eles chamam de reagrupamento familiar. Então são vários os processos que você tem que fazer isoladamente, ok? Inclusive para sua aposentadoria. Tem um acordo, não comercial, mas um acordo entre a Previdência Brasileira e Espanhola, que você pode enviar a sua aposentadoria para a Espanha aqui. Tem custo? Tem, mas talvez seja importante a forma de comprovar o envio de dinheiro sem nenhum trauma maior. Outra coisa importante que muita gente esquece, que é a identificação e a provisão dos custos que ainda vão ficar no Brasil. E assim, puta, eu não vou alugar meu apartamento, eu vou ter que pagar o IPTU e condomínio direto. Então você tem que provisionar esse custo, porque é um custo. Outra coisa, enviar dinheiro legalmente para outro país, em qualquer país do mundo, é necessária a identificação da origem desse recurso. Ponto. Isso é a lei de blanqueamento de capital. Ponto. Isso no mundo inteiro. Não invente, não queira enviar coisas que você depois pode perder. O Banco da Espanha pode tomar o seu dinheiro, você vai ter que se rebolar para poder justificar a origem do dinheiro. A origem do dinheiro é fácil, gente. A origem do dinheiro, vendi um carro, vendi um apartamento, vendi um terreno, herança da família, uma tia que faleceu deixou 1 milhão de euros para mim, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Você só vai poder trazer em mãos até 10 mil euros ou 10 mil dólares. Uma família só pode trazer, não é por pessoa, tentem para isso. Então assim, juntem, quando a gente entrar agora, que a gente vai falar daqui a pouco na questão de juntar o capital, junta o capital, parte, até esses 10 mil você faz em dinheiro vivo, troca nas casas de câmbio nos bancos,
e o resto você manda legalmente, bonitinho, comprovando a origem desse recurso. Porque você não vai conseguir comprovar a venda de um sofá velho. Não vai. Você não vai emitir uma nota por causa disso. Mas uma herança você tem um documento, mas a venda de um carro você tem um documento, um apartamento, um terreno, enfim, um outro bem que você tenha, você vai conseguir. Os demais não. Quando chegar em solo estrangeiro, você tem que estar preparado para o pagamento das fianças por imóvel que você vai alugar, as calções, que o proprietário pode pedir, de 2 a 12, como eu comentei em outro vídeo, os aluguéis vigentes, que você tem que pagar o aluguel do mês também, as consultas jurídicas, que fatalmente vão acontecer ou não. Isso é uma coisa que você pode desenvolver sozinho, mas para ir mais rápido e mais assertivo, sem erros e sem custos adicionais, eu sempre sugiro uma consulta no escritório, tá? A consulta vai de 60 até 200 euros, conforme o teor e a tecnicidade, ok? As despesas mensais da casa você tem que já prever, alimentação, transporte, farmácia, seguro, saúde, etc, etc. E a provisão que a gente sugere é entre 9 a 12 meses. A maioria das demais tramitações, que são as taxas de prefeitura, etc., que aqui chama ayuntamento, são processos gratuitos. Não na contratação de um advogado, mas os processos em si não tem taxas, são isentos de taxa, tá? Tem empadronamento, que é onde certifica a sua moradia, tem a alta na Seguridade Social, ou seja, você dizendo que existe aqui para poder contribuir mensalmente com sua previdência, e alguns tipos de profissões pagam sim, ok? Passe escolar para os filhos, não é pago, o T16, chama até 16 anos, não pague, para maior de 65 anos, caso você traga a sua mãe, também não vai pagar. A etapa agora mais legal, que é a etapa que pouca gente pensa que pode se programar, e pode sim, você pode conseguir o recurso onde você menos imagina, é como levantar esse dinheiro todo, tanto para a história do documento, quanto para a prévia da viagem, que são passagens, que são os custos, um pouco dos custos que terão aqui, as despesas que ficam por lá, enfim. E a etapa já quando chegar aqui, quer dizer, o que eu vou ter aqui? Então você já sabe mais ou menos como se funcionam esses 3 grupos de taxa, 3 grupos de despesas lá antecipadas. Como levantar esse recurso? Bom, muita gente tem uma reserva pessoal, uma poupança. Então é lógico que vai ter que buscar esse recurso, porque é para isso que serve uma poupança, ok? E a rentabilidade de uma poupança hoje é um investimento que rende muito menos do que você vai fazer com a sua imigração, porque a sua imigração é sim uma exponenciação da sua vida profissional e pessoal. Segundo item aqui, a venda de imóveis que não gerem renda e apenas receitas. Se você deixou imóvel no Brasil, que tem que pagar IPTU, condomínio, ou taxa rural, etc, etc, esse imóvel é despesa, cara. Ele não é receita. Então, se você não dá uso para ele, é melhor ou vender ou alugar para se livrar dessa despesa e passar a ser que uma receita. Receita essa que você pode trazer legalmente depois para o país que você for. Aluguel de imóveis, do imóvel que você está, por exemplo, se você não tem esse apego todo, tira o que tiver que tirar de pessoal, quadros e bugigangas, etc. E o resto aluga. Ou pode alugar com ou sem mobília e vender a mobília inteira. Enfim, se você já decidiu mesmo pela sua imigração, alugar o seu imóvel pode ser uma boa referência. Muita gente não aluga, não, porque se eu precisar, quando eu for lá, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E eu acho uma imensa bobagem, porque você pode ir para um hotel, você pode depois alugar um carro, enfim, já vamos falar sobre isso. Venda de imóveis, utensílios, parte técnicas que não terão nenhuma utilidade no solo estrangeiro. Você não vai trazer uma televisão, não vai trazer um sofá nas costas, não vai trazer o seu hub de internet, nem a sua impressora laser para lugar nenhum. Vai ficar apodrecendo no Brasil e isso deprecia. Quando deprecia, perde valor, e perdendo valor, o que é que você ganha? Nada. Daqui a pouco tem que tirar, porque vai embolorar, vai encher de cupinho, etc, etc. Venda. Venda seus quadros, venda seus sofás, venda sua geladeira, venda o que for para fazer esse recurso. E a que a gente combinou, que a gente comentou lá atrás, vai transformando isso em euro ou em dólar, já em papel moeda, porque até 10 mil você pode trazer legalmente sem nenhum questionamento. Acima disso pode trazer? Pode, mas daí já tem que declarar e justificar, ok? Para trazer isso no bolso e no avião. Vamos lá. Outra coisa que é bem importante, pouca gente se dá conta disso, porque esse programa ficou mal falado no Brasil por causa de alguns programas não exitosos ou suspeitos. É o programa de milha, gente. O programa de milha ajuda bastante você na questão de poder comprar uma passagem aérea, ou melhorar de classe de tarifa, enfim, até numa classe executiva você pode viajar, acumulando pontos no seu supermercado, no seu posto de gasolina, enfim, todas as despesas pagas no seu cartão, vai acumulando pontos que você depois vai poder trocar por milhas aéreas. Como faz? Tem vários cursos na internet que ensinam a fazer isso
E é bem importante, porque é uma redução importante de custo aqui. Eu, de passagens, gasto em média 20, 30 mil reais quando tem que vir. Agora não, porque a gente ainda usa as milhas aí que tem por conta das despesas desde o Brasil, ainda tem algumas milhas. E o problema é quando tu tem pulverizado em muita companhia aérea, que são muitos programas de milhagem, tu acaba não utilizando. Vai. Outra coisa, gente, que foi uma imensa bobagem que a gente fez, foi não vender o veículo. A gente não vendeu o veículo. Quando eu chegar no Brasil vou precisar de um carro, blá, blá, blá. Cara, primeiro que eu não vou de carro para o aeroporto. Nunca fui. Sempre fui de táxi ou de Uber. Segundo, que o carro fica lá. Tu tem que trocar a bateria, tem que mandar lavar de quando em vez. Ele pode até embolorar, porque a nossa cidade é muito úmida. Florianópolis é muito úmida. Então ele pode embolorar por dentro e por fora. O motor tem que trocar o óleo, porque o veículo não está rodando. Então, assim, acaba sendo uma despesa. Tem que pagar documentação manual, seguros, etc. O negócio você não usa. E carro saiu da concessionária, já perdeu 20, 30% do seu valor. Então, se tem uma coisa que eu recomendo a vender, que eu não fiz e me arrependo, é vender o seu carro. Venda. Vou para o Brasil visitar minha tia que está fazendo 140 anos. Cara, aluga um carro. Ou vai de ônibus, ou vai de Uber, se for perto, se for na sua cidade. Enfim, não imobiliza isso que você não vai usar, cara. Você vai aprender a perder esse apego por várias coisas aí. Isso é uma coisa das fundamentais. Eu vou reforçar uma etapa aqui que é: transforme até 10 mil euros ou dólares em papel moeda, que você pode trazer legalmente. Acima disso também pode, mas tem que declarar e tem que justificar a origem desse recurso, ok? Depois, isso por família, ok? Não é por pessoa. Essa história de dinheiro na cueca é só em novela brasileira, só na política brasileira que é tolerada e incentivada. Aqui não tem isso, gente, que você vai preso e fim de papo. Você não chega numa imigração na Europa, nos Estados Unidos, com qualquer suspeição, você vai preso e deportado. Se não for preso, vai deportado. Então, assim, todo cuidado é pouco na questão de documentação, porte de dinheiro, porte de recursos, porte de qualquer coisa que venha na sua mala. Outra coisa, para transportar o dinheiro, a gente pode recomendar alguns aplicativos depois, mas se você não tiver a confiança dos aplicativos, você pode ir no seu banco de sua confiança, especialmente bancos federais, e pode fazer a transmissão legal desse dinheiro para sua conta aqui na Espanha ou aqui no exterior. Como é que abre essa conta? Você pode abrir uma conta remotamente digital. Pode sim. Mas, preferencialmente, você vai abrir uma localmente. Então, você vai ter que transportar esse dinheiro para uma conta efetiva. Ou estar pronto no Brasil via aplicativo com a sua conta no Brasil, abriu a conta na Espanha e transfira legalmente com a confirmação da origem do dinheiro. Ganhei um imóvel do meu tio Vanderlei. Tio Vanderlei, você é muito legal. Vou vender o teu imóvel porque não tem utilidade. Então, isso estava na herança do tio Vanderlei para você e ponto. Jogue isso bem feito. As formas de comprovar recursos são várias. Uma herança, uma poupança, uma venda de um bem, um desapego aí de um veículo, coisas parecidas. Então, para encerrar nossa questão hoje, faça a coisa bem feita. É fácil, de certa forma, com esse planejamento de 6 meses até 2 anos, você acumular esse recurso, acumular essas milhas. Entenda bem a questão dessa classe de despesas que você vai ter, essa classe de custos que você vai ter no processo de imigração, e boa sorte. Conte com a gente, mas para o canal prosperar, precisa que você dê o seu like, precisa que você entre aí no YouTube e mexa no badalinho lá, ative as notificações para que a gente esteja sempre presente nos seus corações. Um abraço e até já.